Olá, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento agora na nossa aula a respeito da cinemática, agora abordando o conteúdo de uma aplicação do movimento uniformemente variado, que é a equação de Torricelli, e como que a gente calcula a velocidade média do MUV, ok? Nós já estudamos que as principais características relacionadas ao movimento uniformemente variado é que a aceleração ela é constante. Lembra lá que a gente viu que no movimento uniforme a velocidade era constante. Aqui no movimento uniformemente variado, nós temos que a aceleração é constante. E se essa aceleração ela é uma variável, a gente tem que a velocidade ela também varia de um modo linear, certo? Porque a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade no decorrer do tempo. Quando a gente fala de movimento retilíneo ou movimento de outra característica uniformemente variado, a gente tem que lembrar da função horária da posição. Lá no movimento uniforme era o sorvete, aqui é esse sorvetão, que é dado por S igual a S0 mais V0t mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, esse S é a posição final, a posição que eu estarei no tempo t, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, o t é o instante de tempo que eu estou considerando e o A é a nossa aceleração, ok? Nós já vimos isso, eu estou apenas dando uma leve recapitulação disso para a gente poder prosseguir com os nossos estudos, né? Lembrando que a aceleração, igual eu já disse, é a variação da velocidade no decorrer do tempo. Aí nós já vimos que como essa velocidade ela varia de acordo com essa função horária aqui, e isso aqui trata-se de uma função do primeiro grau. E se é uma função do primeiro grau, nós sabemos que o gráfico que representa esse tipo de função é uma linha, é um gráfico linear. E se esse gráfico tiver uma aceleração positiva, ele vai ser um gráfico crescente. E se eu tenho um movimento cuja aceleração é negativa, o meu gráfico da velocidade em função do tempo será uma reta decrescente, ok? E aqui a gente também tem a outra comprovação, outra dedução que a gente consegue chegar na equação da aceleração, que diz que a variação da velocidade em um intervalo de tempo. E como a aceleração ela é constante, quando a gente analisa o gráfico da aceleração em função do tempo, a gente tem duas retas constantes. Se, por exemplo, a minha velocidade começou aqui com um valor de 5 metros por segundo. Depois de 1 segundo, quanto que ela vale? 5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 5 metros por segundo. Ela nunca varia. Por isso que a gente tem essa reta que representa um gráfico constante. Porque a curva, né, a linha que representa o meu gráfico é paralela ao eixo da minha variável independente que eu tenho aqui. Então, quando eu tenho aceleração maior do que zero, vai ser essa característica que eu encontro no meu gráfico e eu teria um movimento acelerado. Toda vez que eu tenho aceleração maior do que zero, significa um movimento acelerado. E neste caso, aqui eu peguei um exemplo de uma aceleração negativa. Por exemplo, se a aceleração inicial fosse de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Mesmo após, sei lá, aqui 5 segundos, ela continuará tendo esse mesmo valor. Então, aceleração maior do que zero, movimento acelerado. Aceleração menor do que zero, movimento retardado. Ok? Então, pessoal, conforme nós vimos, essa equação, a função horária da posição, ela é uma função do segundo grau. Se ela é uma função do segundo grau, nós temos que o seu gráfico é uma parábola. E lembra que os professores passavam para vocês assim, ó, eu tinha uma função do segundo grau. Y tinha a cara de ax quadrado mais bx mais c. Lembram disso? Que daí vocês calculavam lá por Bhaskara e tudo mais? Qual era a principal característica quando eu tinha aqui o A maior do que zero? Eu tinha uma parábola feliz, lembra? O Azinho é positivo. Positivo significa uma pessoa feliz, ou seja, com cavidade voltada para cima. E quando eu tenho o A negativo, lembra que o Azinho era triste? Então, se o Azinho era triste, eu tinha uma concavidade voltada para baixo. Por isso que fica fácil a interpretação desse gráfico aqui. Nesse primeiro caso, desse roxinho, eu tenho o A maior do que zero. A maior do que zero, ou A menor do que zero. A menor do que zero significa um gráfico triste. E realmente, olha só o jeito que é a boquinha. Concavidade voltada para baixo. Ok? E nesse outro caso aqui do rosinha, eu tenho um A maior do que zero. A maior do que zero é um A feliz. Concavidade voltada para cima. Beleza? E lembrando que, neste caso, olha só o que minha posição fez. Eu parti de uma posição inicial, nesse caso do roxinho, eu aumentei a minha posição até que chegou um ponto que eu zerei.
a minha velocidade? Eu parei e comecei a voltar. E nesse outro caso do rosinha, olha o que aconteceu. Eu tinha uma posição positiva, ela foi para a parte negativa, zerou e depois voltou a aumentar. Esses dois gráficos aqui não vou nem discutir porque a gente já falou deles, né? Mas ué, como que isso pode acontecer, cara? Eu tinha uma posição, eu aumento essa posição, eu zero a velocidade e depois eu volto? Sim, isso é bem característico quando a gente está trabalhando com movimento uniformemente variado. E uma aplicação clássica e bem interessante para a gente realmente compreender isso é quando a gente trabalha com lançamento vertical e queda livre, que serão os próximos conteúdos que a gente irá estudar, ok? E apesar dessas três relações que a gente tem para o MUV, a função horária da posição, a função horária da velocidade, e também sabemos que a aceleração é ΔV por ΔT, muitas vezes é conveniente a gente relacionar essas grandezas físicas, né, desse deslocamento escalar, independente do tempo. E como que a gente faz isso? Utilizando a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar. E quando a gente fala de cálculo da velocidade média do movimento uniforme, a gente consegue uma relação bem bacaninha por meio dessa representação gráfica. Olha só, eu fiz aqui a representação de um movimento uniformemente variado cuja aceleração é positiva. Então eu tinha uma velocidade inicial e ela foi aumentando ao decorrer do tempo, aumentando linearmente. A gente sabe que quando eu faço o cálculo dessa área abaixo dessa curva, eu encontro meu deslocamento escalar. A gente já viu isso no estudo do movimento uniforme e uniformemente variado também. Então, para calcular a área disso aqui, como se trata de um trapézio, eu vou utilizar essa relação. Vai ser a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a minha altura, que representa nesse caso aqui esse meu ΔT, porque aqui eu tenho um trapézio deitado. Aí eu acabo chegando nessa relação, que a velocidade média vai ser V0 mais V dividido por 2. Olha só que bacaninha. Então quer dizer que quando eu estou trabalhando com movimento uniformemente variado, para qualquer instante de tempo T1 e T2, eu consigo calcular a sua velocidade média fazendo a média aritmética dessas duas velocidades. Eu pego um ponto aqui da minha velocidade inicial, que ela é conhecida, pego um ponto aqui que eu também conheço o valor dessa velocidade. Quando eu somo esses dois valores de velocidade e divido por 2, eu encontro o valor da velocidade média entre eles. Ok? Então vamos ver agora como que isso fica aplicado em exercícios.